Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol e hoje na disciplina de matemática nós vamos estar aprendendo um pouco mais sobre os divisores. Vamos lá? Divisores, quem são eles, né, gente? O que são esses divisores? Nós, na matemática, aprendemos que existem 4 operações: a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Então, os divisores, pelo nome, você já tem ideia que tem a ver com a divisão. Mas não tenham medo, porque em uma das nossas aulas anteriores, eu expliquei sobre a divisão e mostrei para vocês que a divisão não é um bicho de 7 cabeças e que nada mais é do que uma multiplicação. Então, hoje, com certeza, vocês vão ter facilidade em aprender sobre os divisores. Gente, chamamos de divisores de um número todos os números naturais que dividem esse número de forma exata e que o resto dessa divisão dá zero. Por exemplo, o 3, ele é divisor de 12? Sim ou não? Vamos descobrir fazendo a divisão. 12 dividido para 3. Nós sabemos que na tabuada do 3, 3 vezes 4 é 12. Então, esse número que a gente multiplica por 3 e o resultado dá 12 é 4. Por isso, então, que a divisão de 12 por 3 é 4. E se deu o resto zero e a divisão foi exata, ou seja, não deu um número decimal, então sim, esse número é divisor do outro, ou seja, 3 é divisor de 12. Mas e o 5? Ele é divisor de 27? Nós temos que fazer a divisão para descobrir. 27 é divisível por 5? 27 dividido para 5, nós vamos na tabuada do 5. E procuramos um número que multiplicado por 5 é igual ou se aproxima de 27. 5 vezes 5 é 25. 25 vai lá para baixo do 27, quando a gente subtrai 25 de 27, sobra 2. Se sobrou 2 e 2 é menor que o divisor, o 5, então, obviamente, nós vamos ter que utilizar a vírgula. E lembra da regrinha que para ser divisor não pode ser decimal, tem que ser uma divisão exata. Então, nesse caso, a gente já entende de que o 5 não é divisor de 27. Então, a resposta é não. Aí eu coloquei exemplo para vocês. O número 1, 2, 4, 5, 10 e 20 são divisores de 20. Por quê? Porque se nós dividimos o 20 por qualquer um desses elementos que eu acabei de citar, o resultado vai ser um número inteiro e vai dar um resto zero, ou seja, não vai ser um resultado de decimal e o resto vai ser zero. Divisores de um número, né? Um número natural tem que ser sempre divisível por 1 e por ele mesmo. O que ele quer dizer com isso, gente? É que toda vez que nós tivermos um valor, um elemento qualquer, por exemplo, o 5, quem são os divisores de 5? Né? Nós temos o próprio 5, nós teremos, porque 5 dividido para 5 é 1, e nós também teremos o 1, são os elementos que sempre vão ser divisores de qualquer número, ou seja, o 1 e ele mesmo. Aí existem os outros divisores que você vai descobrindo, mas a princípio você já sabe que quando eu perguntar sobre qualquer divisor de qualquer número, você já sabe que o 1 e o 5 vai estar lá presente. Nós falamos agorinha do 5 e nós percebemos que os únicos divisores do 5 é o 1 e ele mesmo. Quando existir situações como essa, em que só teremos 2 divisores e que esses divisores é o número 1 e o próprio número, essa situação tem um nome, eles são chamados de números primos. Os números primos, eles são caracterizados por só possuírem 2 divisores, o 1 e ele mesmo. E lembra que eu disse para vocês que todo número vai ter esse divisor, o 1 e ele mesmo, o próprio número, em sua cartela de divisores? Pois é, mas os números primos, eles não possuem ninguém mais como divisor a não ser ele mesmo e o 1. E aí eu tenho alguns exemplos para vocês de números primos.
né? Por exemplo, o 2, ele é um número primo, mas professora, ele não é par? Sim, gente, ele pode ser par, mas primo é diferente de ser par ou ímpar, tá? Primo é em relação aos seus divisores, ok? Então, o 2, quem são os divisores do 2? A gente só consegue dividir 2 maçãs para quantas crianças? Sem que nós cortássemos essa maçã. Nós só podemos dividir essa maçã para 2 crianças e aí vai dar uma maçã para cada, ou nós pegamos essas 2 maçãs e entregamos para uma criança só. Então, perceberam que o 2 só teve 2 divisores? O próprio 2 e o número 1. Se vocês colocarem os 10 primeiros números naturais, vocês vão encontrar alguns números primos, como por exemplo, se iniciarmos no 0, 1, 2, nós vamos ter o 2 como o primeiro número primo. Mas e o 1, professora? O 1 ele só possui um divisor, que é o 1, que é ele mesmo. Então ele não entra na situação de ser número primo, porque para ser número primo tem que ter 2 divisores. Então nós iniciamos aí nos números naturais, o primeiro número primo é o número 2. E em seguida vem o 3, em seguida o 5 e assim por diante. Então nós vamos para essas considerações sobre os números primos, né? O número 1 ele não é primo, como eu acabei de falar para vocês. O número 2 é o primeiro número primo e, portanto, ele é o menor número primo. E também tem uma característica aí, uma situaçãozinha. O número 2, ele é o único número primo que é par. O restante vai ser ímpar. O número 5 é o único número primo que termina em 5, porque o restante dos números primos não terminam em 5 e qualquer elemento que terminar em 5 que não for o algarismo 5, ele vai ter mais de 2 divisores. E os demais números primos são ímpares, né? Eles terminam sempre em 1, 3, 7 e 9. Então, para a gente não esquecer mais, nós concluímos que o número 1 é divisor de qualquer número é divisor de si próprio, qualquer número tem pelo menos 2 divisores, que é o número 1 e ele mesmo, né? Exemplo aí o 7. Quem são os divisores de 7? O 1 e o 7, e aí ele é um número primo, né, gente? E o número 11 também, porque ele só possui 2 divisores, tá bom? Um exemplo de um número aqui para vocês descobrirem se ele é primo ou não. O número 4. Quantos divisores ele tem? Nós podemos dividir o número 4 para 1, nós podemos dividir o número 4 para 2, nós podemos dividir o número 4 para 4. Então ele possui quantos divisores? 3. Perceberam que ele iniciou com o número 1, e isso é uma regrinha que todos os números sempre vão iniciar com o divisor número 1. E quem foi o último divisor de 4? O número 4. Então, gente, sempre que você for procurar os divisores de um número, você vai iniciar com o número 1 e vai prosseguir por todos os seus divisores e finalizar com o próprio número. Então, lembra da situação do 4? Iniciou no 1, é divisível por 2 e por 4, por ele mesmo. Então, iniciou no 1 e finalizou no 4. E isso aí vai acontecer com todos os outros números que você procurar os divisores dele, ok? Então, agora nós vamos para o nosso exercício. Divisores de um número natural, né? Quais destes números naturais são divisores de 5? Ou de 15, gente. Então, nós temos na letra A aí 2, 4, 6 e 8. Na letra B, 1, 3, 5 e 15. Na letra C, 1, 3, 4 e 8. Então, gente, qual dessas sequências são divisores de 15? Então, gente, nós percebemos que a letra A, 15 dá para dividir para 2? Não, não dá. Então, daí você já descarta a letra A, porque é uma sequência de números pares e nenhum desses números pares é divisor de 15. Na letra B, iniciou no 1. Ok. Lembra que eu falei que o número 1 sempre vai ser o divisor de qualquer número? O 3, dá para dividir 15 por 3? Sim. 15 dividido para 3 é 5.
Se o resultado deu 5, consequentemente, o 5 também vai ser divisor de 15. E finalizou aí no 15, que é o próprio número, e eu falei para vocês que sempre finaliza com o próprio valor. Então, nós temos aqui como resposta da primeira questão, a letra B. A segunda, com base nos estudos sobre divisores, responda: qual o menor divisor de um número? Então, gente, eu falei para vocês já sobre isso, né? Sempre inicia com que número? O número 1. Consequentemente, o menor divisor de um número é o número 1. Letra B. Qual o maior divisor de um número? Lembra que eu falei para vocês que sempre finaliza com o próprio valor? Então, o maior divisor desse número é ele mesmo. Aí a resposta para vocês. A terceira questão, né? Considerando os números naturais de 2 ao 10, escreva dentre estes divisores os divisores de 36, 45 e 120. Então, vamos entender essa questão. Ela fala que existem os números naturais de 2 ao 10, certo? E aí está pedindo para que vocês escrevam desses divisores do 2 ao 10, ou seja, desses números naturais que existem do 2 ao 10, os divisores de 36, 45 e 120. Então, vamos lá. Na 36, quem são os divisores deles que estão entre 2 e 10? Nós sabemos que o número 1 vai estar presente. Número 1 é o primeiro divisor de 36. Mas nós também podemos dividir 36 para 2, que dá 18. 36 dividido para 3, que dá 12. 36 dividido para 4, que dá 9. 36 dividido para 6, que dá 6. E 36 dividido para 9, que dá 4. Mas, professora, a senhora não disse que finaliza com o próprio número? Sim, mas aqui ele pediu para colocar apenas os algarismos, números naturais que estão de 2 a 10. Por isso, você não vai colocar o 36 e nem os maiores de 10, que são divisores de 30 e 36. Na B, 45, né, os divisores dele, ou seja, por quem que a gente pode dividir 45 e esses números têm que estar entre 2 e 10? 45, o primeiro, que eu já contei para vocês, é o número 1. Depois, o 2 não dá para dividir. Então, próximo é o 3. Dá para dividir 45 por 3? Sim, dá 15. Então, ele entra aí, ele é um divisor de 45. Depois, nós temos o número 5. 45 dividido para 5, 9. E depois, nós teremos o número 9. 45 dividido para 9 é 5. Na letra C, 120, né? Quais são os divisores de 120 de 2 a 10? Nós teremos o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 8 e o 10. E aí eu coloquei o resultado da divisão para vocês observarem. Vocês podem também a qualquer momento estar pausando o vídeo, gente, para poder resolver junto comigo ou estar lendo de forma mais pausadamente a questão, tá bom? Bom, gente, com isso a gente encerra a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de estar acessando a plataforma Eduque, tá? Sempre para estar acompanhando as nossas aulas. Então é isso, até a próxima aula.